O workshop fala em algumas coisas, entre elas excelência e fala sobre gestão. O que é gestão? Eu não vou dar aula aqui, que tem professores muito mais gabaritados do que eu nesse recinto. Eu vou usar algo do popular. Gestão é como beleza, facílimo de identificar e complexo de explicar. Por exemplo, se você vai ao Museu do Louvre e vê essa obra-prima que não precisa de descrição. Bater o olho e fala, isso é belo, isso é magnífico. Ou tu vai na minha querida Itália, Milano, tu vê aquela obra-prima de Da Vinci. Não precisa de descrição, não precisa de um manual para dizer isso é belo. Gestão é a mesma coisa, não precisa você ter manuais enormes. Basta você olhar, sentir como munícipe, se você é bem ou mal tratado. Como que você é tratado na repartição A, B, C ou D. Eu sou um feroz crítico e, ao mesmo tempo, um otimista. Eu acredito que eu posso, como velhinho que sou de 62 anos, entrar numa Caixa Econômica Federal e não gastar 2 horas para pegar a minha declaração do imposto de renda. Eu acredito que a Caixa pode fazer isso eletronicamente. Né? Ela pode fazer isso com respeito. Tem gestão nisso? Para Roberto Zardo, RG 8333-876, não tem. Em compensação, eu entro em outras repartições, onde sou maravilhosamente bem atendido, e ali eu vejo que tem, por trás disso, gestão. Pensem no município de vocês, como é que o munícipe se sente. E se você quer sentir na pele, tire a máscara de prefeito, de secretário, de vereador e vá lá disfarçado, como tem aquele programa no Fantástico, e vá procurar ser atendido para ver se você vai ser tão bem atendido quanto o munícipe é e deveria ser. Gosto de outra metáfora também a respeito de sistema de gestão. Né? O queridíssimo Aristóteles nos ensinou que a gente é aquilo que a gente faz repetidamente. Excelência não é um modo de agir, mas um hábito. O cara fala, cara, o prefeito está vindo aí, vamos dar uma geral no departamento. O governador está vindo aí, vamos dar uma geral. Isso, gente, é qualquer coisa menos excelência. Excelência é hábito. É a mesma coisa se acordar, escovar o dente, né, faz um xixizinho antes, mas escova o dente, toma café, essas coisas todas. Enquanto você não entender gestão pela excelência como hábito, vai ser duro. E aí eu também uso uma metáfora da área médica, né? A importância de você olhar a parte e olhar o todo. Aqui eu vou apanhar de médico, se tiver na plateia, mas como tenho vários na família, eu já tenho o salvo-conduto. Às vezes você está com o dedinho machucado, você vai lá no ortopedista, e o cara fala assim, amigão, aonde que está o dedinho machucado? Ah, doutor, na mão direita. Putz, cara, eu sou especialista na mão esquerda. Aí vou no cara, especialista na mão esquerda, o cara fala, qual dos 5 dedos, supondo que você tenha os 5, qual dos 5 dedos o senhor está com problema? Fala, cara, eu estou no furabolo, né? Esse aqui é o furabolo, né? Estou lá no furabolo. Cara, eu não sou especializado no furabolo. Aí vou no especializado em furabolo, aí o cara fala assim, mas qual é a falange? Eu falei, amigo, o que é falange, né? Óbvio que eu estou exagerando nas tintas para dizer que sistema de excelência em gestão, eu tenho que partir do todo. O médico de família, aquele cara que em Arroio 30, onde eu nasci, no meio oeste, chegava, infelizmente Deus o levou, o doutor Francisco Carão, aos 96 anos, ele olhava você no todo, não tinha um tomógrafo, não tinha absolutamente aparelho nenhum, mas ele tinha uma ideia geral, e se precisasse de um exame, ia buscar o especialista em falange distal do dedo indicador da mão esquerda. Óbvio que eu estou brincando, mas é importante. Eu preciso dos 2 profissionais. Agora, se eu for muitas vezes direto no especialista, eu vou perder a riqueza do todo. Esse é um grande pepino que nós temos. Como é que surgiu esse modelo de excelência em gestão? Década de 80, nos Estados Unidos, americanos levaram uma, como fala, eu sou filho catarinense, filho de gaúcho, quando eles levaram uma pechada, né? Pechada é uma batida, né? Quando eles levaram uma batida dos japoneses e perderam 25% do mercado americano, basicamente para a Honda e para a Toyota. Ao invés de ficar reclamando da herança maldita de A, B, coisa desse tipo, né?
Eles foram estudar por que os japoneses estavam dando uma surra neles. Eles chegaram à conclusão que os japoneses estavam seguindo alguns princípios. Por exemplo, eles olhavam a organização sistemicamente, investiam pesado em aprendizado, inovação, até geração de valor para todas as partes interessadas. Então, parte da pergunta é, o japonês está nos batendo porque ele segue alguns princípios, alguns fundamentos. E como é que eu identifico se a empresa A, B, C, D tem ou não isso? Aí eles criaram essa mandala, onde basicamente eles começam perguntando, né, como é que a organização ela captura as necessidades dos clientes. Ah, mas peraí, prefeitura não tem cliente. Põe munícipe. Chama de bluffs. Clientes é uma convenção. Isso aqui chama-se mesa porque é uma convenção. Isso aqui é cadeira porque é uma convenção. Então não coloquem obstáculo onde ele não existe. Tira cliente e põe cidadão, põe munícipe. Sociedade, aí o que eu faço? O que os clientes, o que a sociedade, o que o munícipe e a sociedade demandam? A liderança. Ah, mas não tem liderança. Tem governança? O que ela faz de estratégias e planos que vai desenvolver através de pessoas e processos para alcançar que tipo? Resultados sustentáveis. Então, eles começaram a aplicar como se fosse um termômetro e colocaram nas organizações e olha o que aconteceu. As americanas, de uma escala de 0 a 1000, chegavam a 300. A Honda e Toyota, basicamente, 750. Cara, não dá para competir um cara que sai com 750 e tu tá com 300. E aí, o que eles fizeram? Imediatamente instituíram, no ano de 1987, governo Reagan, um prêmio chamado Malcolm Baldrige, para fazer o quê? Incentivar as organizações públicas, privadas, micro, pequenas, grandes organizações, a usarem um modelo de excelência em gestão. E lá, diferente daqui, não importa se é democrata ou republicano, o presidente da República entrega isso aqui para sinalizar que é importante. Brasil, década de 90, precisamente em 92, foi criada a Fundação Prêmio Nacional da Qualidade, onde eu trabalhei muito tempo como voluntário. E a VEG, em 1997, lá de Jaraguá do Sul, primeira e única ainda organização catarinense, ganhou o Prêmio Nacional da Qualidade, que veio aqui para o nosso estado em 2004. Então, estamos completando 13 anos de existência. Aqui uma foto do ano passado, de agosto do ano passado, onde nós entregamos o Prêmio Catarinense de Excelência para algumas organizações que aqui atuam. Como o Heráclito de Éfeso falou há algum tempo atrás, né? Nada é permanente exceto a mudança. Nós estamos fazendo uma modificação desse sistema aqui de princípios, fundamentos e critérios para um Tangram. Saímos da mandala, para quem é junguiano, gosta de Jung, mandala representa a totalidade, indo para uma figura do Tangram, basicamente para possibilitar a organização de ajustar ela. Eu quero dar mais ênfase em desenvolvimento sustentável, eu quero dar mais ênfase em pensamento sistêmico, eu quero dar mais ênfase em aprendizado organizacional e inovação. Então, ela pode brincar, no sentido positivo, com esse tipo de modelo. Na saída, vocês têm aqui à disposição um material, um folderzinho do que nós fazemos no Movimento Catarinense pela Excelência. Ainda está com a mandala, não está com o novo Tangram, porque a gente não tinha condição de imprimir tão rapidamente esse material. Rapidamente aqui, moçada, para vocês acordarem, me digam as cores, não as palavras. Que cor é essa aqui? Que cor é essa aqui? Essa aqui? Essa? Essa? Essa aqui? Essa? Tem gente aí, né? Vou ver se melhorou ou piorou. Que cor é aqui? Tem gente que não viu nem a diferença. Fala, pô, aquela coxinha que eu comi na hora do almoço deve ter feito mal. A diferença do primeiro slide para o segundo, o que é? O vermelho estava escrito em roxo. O roxo estava escrito em amarelo. O que faz um sistema de excelência em gestão?
Ele procura organizar os processos onde o azul é o azul, o amarelo é o amarelo, o verde é o verde. Óbvio que está aqui numa simplificação absurda, tiraria zero em metodologia científica, mas para que a gente possa entender de uma maneira lúdica o que faz um modelo de excelência em gestão. E o que ele proporciona para a minha prefeitura? Visão sistêmica. Não é olhar um pedacinho da prefeitura, é olhar o todo. Foco em resultado. Ah, mas resultado na prefeitura. O que é, querido? Bem-estar para todos do seu município. Isso tem como medir. Cooperação interna. Quando a gente começa com um programa desse, é impressionante como as pessoas participam. Comprometimento, compartilhamento de informações, medição. Você não chega a lugar nenhum se você não sabe exatamente como é que você está indo. E a medição é fantástica para isso. E eu quero receber medalha, que nem o Butley lá no desenho animado. Vai ter reconhecimento, você vai receber um prêmio. Mas o prêmio é consequência de um trabalho bem feito. E não é objetivo. Esse carinha que está aqui em cima, dando uma risadinha, é meu guru, William Deming, nascido em 1900, falecido em 1993. Eu estou nesse negócio de excelência em gestão porque dá longevidade. Espero chegar nos 93. E por que eu estou trazendo ele? Por algumas coisas, e principalmente porque ele não foi ouvido nos Estados Unidos. Ele, junto com o seu professor Sheward, fizeram vários trabalhos. Ele era estatístico de formação, e os americanos não ouviam. Ele fala, pô, precisa melhorar a qualidade, precisa ter gestão de excelência e tal. Quem ouviu esse senhor? Os japoneses, na Segunda Guerra, principalmente depois da Segunda Guerra, arrasados. O Deming foi para lá junto com outros americanos no Plano Marshall e começou, depois do dia de trabalho, ele juntava os japoneses, não num lugar tão bacana, com mesa, cadeira de couro, não. Todos os caras em pé, ele subia numa caixinha de frutas e falava com um tradutor o que ele acreditava como modelo de excelência em gestão. É só lembrar na história, anos 50, se falasse para você, estou te dando de graça um produto japonês, fala, não quero, muito obrigado. Anos 60, opa, anos 70, anos 80, eu quero. A mesma coisa aconteceu com a Coreia, e em breve, nós compraremos daqui a 10, 15 anos e brigaremos pelos carros chineses. Aqui tem algumas frases, eu quero só lembrar, ele não falou isso aqui, eu adaptei, né? Nossos problemas são diferentes. Uma vez eu estava numa escola, trabalhando como voluntário, trabalho há 32 anos como voluntário, não ganho um centavo para fazer isso aqui, ganho a satisfação. Estava numa escola, falando sobre excelência em gestão. Aí, as professoras chegaram numa hora e falaram assim, peraí, você está engravatadinho, está bonitinho aqui, você não tem ideia do que é uma escola. Eu falei, não, minha senhora, eu fui aluno, sou pai de alunos, mas o que é uma escola? Me conte. Você não tem ideia, a mãe do Pestinha chega no fim do dia, o Andrezinho fez cocôzinho mole e fez cocôzinho duro, o Andrezinho escovou dente, o Andrezinho não escovou dente. A gente não aguenta a mãe do Pestinha. Chega na reunião dos pais, o pai reclama. A prestação da escola está absurda, essa escola não tem condição. Pô, a gente está o tempo todo aqui, né? E de vez em quando vem a avó do Pestinha aqui, e o próprio Pestinha, a gente não aguenta mais. Falei, minha senhora, é muito simples. Tira o Pestinha, a mãe do Pestinha, a avó do Pestinha e o pai do Pestinha e toca a sua escola. Gente, não existe uma prefeitura sem munícipe. Não existe nenhuma organização sem cliente. E esses caras têm que ser elevados e não colocados para baixo, né? O munícipe é a parte mais importante de uma prefeitura. Sem ele não existe nem prefeitura, nem prefeita, nem prefeito. E eles não estão mais dispostos a pagar o preço do desperdício. Aqui ele também colocou algumas doenças mortais. Esse material vai ficar à disposição. É óbvio que eu não vou ler tudo, mas a maior doença é falta de constância de propósito. Foco no umbigo, foco no mandato, foco no curto prazo, foco na reeleição. Isso dá uma zica, vai ser bom talvez para o candidato, mas uma zica para o município, né? E assim outras
outras coisas. Por exemplo, mobilidade excessiva da gerência. Quando o líder de um setor ou departamento nem esquenta o bumbum na cadeira, significa que ele não conseguiu sequer entender a necessidade daquilo ali. Então o cara vai trocando. A palavra bonita que o americano usa é o turnover, né? E outro é foco apenas em números tangíveis, são importantíssimos. Mas como é que você capacita as suas pessoas? Estamos aqui falando do Qualifica, né? Esse é um intangível que vai tangibilizar os resultados das prefeituras. Aqui o Evandro não está aqui, mas ele estava sentado, administrador, eu sou mestre em administração, tenho que reverenciar a esse mestre. A melhor maneira de prever o futuro é criar, né? E a segunda pergunta dele é chave. Não é o que é bom para o prefeito, não é o que é bom para o partido, não é o que é bom para a coligação. Eu sei que é difícil. O que é bom para o munícipe? Talvez você tenha uma inversão do seu planejamento. Falando em planejamento, a querida Karen deu um beijo antes de ir embora. Uma querida, ela falou bem de mim porque ela tem um coração enorme. Ela trabalha aqui em Santa Catarina levando isso para a administração pública, né? E nós temos aqui pessoas dos Correios que aplicam isso aqui, mesmo a revelia da direção central. Temos pessoas da Caixa Econômica Federal, setor de fundo de garantia. O que foi feito? Pega aquela mandala e coloca com linguajar. Tira liderança, põe governança, tira cliente, põe cidadão e monta um sistema que roda depois o PDCA, que é do Stewart Demme, que é planejar, fazer, conferir e aplicar isso no seu dia a dia. Só para citar uma organização aqui em Santa Catarina, o 28º Grupamento de Artilharia de Campanha de Criciúma, uma entidade militar, com todas as restrições possíveis e imagináveis de um grupamento desse. Olha aqui, quantos chefes o cara tem? Ó? Tem 1, 2, 3, 4, 5. Né? Tu imagina a facilidade desse cara fazer, e ele conseguiu, coronel comandante, ele saiu de 2005 aqui, numa escala de 250, lembra dos americanos lá? 500, chegou a 7, ele chegou no nível padrão de Toyota e Honda. No 28º Grupamento de Artilharia de Campanha. Essa parte boa da história. A parte ruim, trocou o comandante? Isso aí não é. Deixa para lá. Vamos para outra. Se acaba perdendo. É possível você fazer. Depois conversem com o Andrei, que está aqui, o Chico, que está aqui, dos Correios, eles vão dizer como é que eles peitaram Brasília e fizeram algumas coisas muito interessantes nos Correios aqui. Agora, senhoras e senhores, para você mudar, precisa passar por um processo da água do vinho, como fala lá em Minas, da largata para a brabuleta, né? Meus filhos são formados, um em Viçosa e outra menina em Alfenas, da noite para o dia, mas tem uma metáfora que eu peguei do professor Rubem Alves, que já nos deixou, está em outro plano, mineiro também, né? Última atuação dele, muitos anos na Unicamp, e ele foi buscar a metáfora da pipoca. Pipoca para religiões afro, algumas delas, por exemplo, o candomblé. Se minha avó estiver me ouvindo, ela vai me matar. Né? Mas tudo bem, Dona Margarida, é só uma conversa com a moçada que depois eu vou me penitenciar. Pipoca nasceu para a religião, para ser essa coisa maravilhosa, gostosinha, cheirosinha, com a manteiguinha, com queijinho que aprendi a comer lá em Minas, né? Guaranazinho, uma boa companhia para assistir um filme e tal, né? Agora, para ela sair desse estado para esse, o que acontece? Ela passa por um processo de fogo, pressão, para que ela possa estourar ou aumentar a temperatura, né? E o que acontece? Muitas passam pelo fogo, passam pelo aumento de temperatura e não estouram, não se tornam quem deveriam ser. Lá em Minas a turma chama do quê? Piruá. Piruá é aquela pipoca que não estoura. E aí vai ser servida de comida para porcos, galinha, e não para aquilo que ela surgiu. Num processo de mudança, você vai ter muita gente que vai querer ser pipoca. E vai ter gente que vai ser piruá.
esta é a vida, como diria Nelson Rodrigues. Uma parte vai e outra parte vai ficar com o piruá. Deixa o cara lá. Eu garanto que a maioria está a fim de se tornar uma pipoca gostosinha para ser comida com prazer e não como lixo, né? Monteiro Lobato, que eu morei pertinho de onde ele nasceu, morei 37 anos em São José dos Campos, visitava muito o sítio lá do Pica-Pau Amarelo. Monteiro Lobato tem uma historinha muito interessante. Ele falou assim, cara, jabuticaba é um negócio gostoso pra caramba, só que para você colher a jabuticaba, você precisa no mínimo de, quem é bom disso aí, uns 15 anos, sem comprar de enxerto. Processo de excelência em gestão é jabuticaba. Agora, se eu não tiver a mandioca para comer enquanto isso aqui não frutifica, eu morro. Significa que eu tenho que ter uma visão muito clara de excelência, planos muito claros de excelência, mas eu tenho que ter o meu dia a dia, minha mandioca, que eu não posso deixar de plantar, senão eu não vou subsistir. Terminando, o que nos move a sair da cama todo dia, está aqui hoje, por exemplo, é ajudar as organizações que atuam em Santa Catarina a serem mais competitivas ou as públicas entregarem mais bem-estar social. Aqui um grupo de trabalho que eu tenho, todos voluntários, tem gente, eu tenho vice-presidências em 8 regiões do estado, garanto que todas as regiões do estado estão cobertas, e esse pessoal faz um trabalho muito bacana para levar a excelência em gestão para quem quer sair de piruá e se tornar uma pipoca. E aqui, o nosso planejamento estratégico, fizemos em 2015, 2017, nós queríamos buscar a sustentabilidade do nosso movimento, quer dizer, andar com as próprias pernas. 2020 é ser conhecido, né, porque tem gente que fala, movimento do quê? É mais ou menos quando os caras perguntam, você nasceu onde? Falei, Arroio 30. O cara falou, onde é que fica? Aí eu vou dizer, vou dar os bairros de Arroio 30. Iomerê, Treze Itilhas, Videira. Ah, não, já sei, você mora lá nasceu no meio oeste, né? E a gente quer, em 2020, ser conhecido, e olha onde a gente quer chegar. 2054, quando nós completarmos 50 anos, eu vou estar com 99 anos de idade. Firme e forte, né? E o que a gente quer é tornar a excelência cultura. Não precisa ter um cara como eu vir aqui encher a paciência de vocês para falar sobre excelência. Isso vai fazer parte da cultura da organização. Vai fazer parte do dia a dia, do DNA da organização. Você chegar no Japão hoje e perguntar para o cara qual é o modelo de excelência que se usa, o cara falou, modelo do quê? Faz parte do dia a dia. Esse é o sonho que, junto com alguns colegas, estamos trabalhando. Meus dados estão aqui, agradeço imensamente o convite, a parceria. Eu entrei na parceria aos 48 do segundo tempo, né? E a oportunidade de estar com você, aqui estão meus dados, estou hiper à disposição. E cumprir religiosamente os meus 30 minutos. Muito obrigado. Agradecemos ao senhor Roberto pela palestra e convidamos então para proferir a palestra com o tema Observatório da Despesa Pública, o senhor André Pinheiro de Oliveira, auditor da Secretaria de Estado da Fazenda de Santa Catarina. Claro, aqui. Boa tarde, obrigado a todos. Obrigado a Júnia e o Paulo pelo convite. Para começar, falar um pouco do Observatório da Despesa Pública e por que talvez a gente esteja aqui conversando com vocês. No objetivo geral do Qualifica, está aqui promover a qualificação dos agentes públicos eleitos a partir do pleito municipal no ano 2016
visando aprimorar a gestão pública, prevenir irregularidades e desenvolver uma visão ampla e integrada da administração. E dentro do possível, um dos princípios, ou dos objetivos também, do ODP. O Observatório da Despesa Pública começou com a CGU, e em 2012 a gente implementou no Estado. E o que é o ODP? É uma unidade de informações estratégicas para produzir informações para tomar a decisão do gestor, mas também com cunho de auditoria, ou seja, para a gente tentar monitorar a despesa pública, identificando possíveis melhorias e possíveis irregularidades. A gestão pública tem problema e a gente tem visto isso diariamente. Identificar riscos de fraudes, irregularidades ou mau uso dos recursos públicos, apoiar o processo de tomada de decisão dos gestores públicos. O tripé, os fundamentos do ODP, do Observatório da Despesa Pública, especialistas, pessoas capacitadas, pessoas que estão engajadas em fazer esse trabalho, tecnologia, o ODP usa basicamente tecnologia em cima de bases de dados, cruzamento de dados, que a gente chama de trilhas, e metodologia, planejamento, execução, cumprir prazos, o que a gente acabou de ver como princípios de uma boa administração ou de uma administração de excelência. Ferramentas para cruzamento de dados, a gente precisa ter técnicas, a gente precisa achar alguma coisa em comum para poder unir as diferentes informações, CNPJ, CPF, código, matrícula, ou com um pouco mais de avanço na tecnologia, palavras parecidas, né, ou procurar por próprio situações iguais em documentos de PDF ou em textos. Né. Mineração de dados e de textos, data warehouse, estatística, sistemas baseados em conhecimento. Duas situações para a gente exemplificar, hipóteses pré-estabelecidas, beneficiário de transparência de transferência a um servidor público, aquela entidade que recebeu um recurso público, ela tem como sócio, como presidente, um servidor público. Empresas e servidores que participam de licitação. Então, tem empresas que participam de processos licitatórios, no caso do Estado, futuramente talvez no município, e que têm em seu quadro societário servidores daquele município ou do Estado. Empresas licitantes têm sócio em comum. No mesmo processo licitatório, há empresas que estão participando com sócios em comum, entre elas. Padrões atípicos de dados. Aí uma análise que muitas vezes você não sabe o que está procurando, e os próprios dados, o resultado vai te trazer, como aquele órgão que, por exemplo, pode se utilizar um nível de dispensa de licitação acima da média que os outros órgãos utilizam, quantidade de participantes por processo licitatório, aqueles órgãos que na média tem apenas um participante num processo licitatório, e empresas que ganham sem apresentar o menor valor, sem apresentar o maior valor, ou o menor valor. Essas são trilhas que a gente já tem, já foram feitas, já foram implementados resultados. Alguns prêmios que a CGU já ganhou, só como forma de reconhecimento do trabalho da CGU. Este é um mapa atualizado de como está a rede ODP hoje. O ODP hoje está inserido na CGU, nos estados, 13 estados, 2 capitais, Recife e São Paulo, em ODP municipal, e nos tribunais de contas. E como Santa Catarina foi um projeto piloto, o Tribunal de Contas daqui também conheceu e acabou sendo no Brasil inteiro, e a gente falou de bons exemplos aqui de Santa Catarina. O Tribunal de Contas do Estado implementou o seu ODP através da CGU e está sendo o órgão responsável para levar para os demais estados o Tribunal de Contas através da Atricom. E hoje a gente tem um mapa aí, o verde, o ODP Tribunal de Contas, tem alguns tribunais de contas de município, o ODP municipal e estadual. No nosso planejamento, o ano passado, a gente deveria implementar o ODP municipal, ou seja, o Estado levar a metodologia de trabalho do ODP para os municípios, mas como era ano eleitoral, a gente acertou com a CEJU de passar para este ano. A gente já deu um start para os 12 maiores PIBs, municípios de maiores PIBs no Estado,
tenho a impressão que alguns estão aqui. Em conversa com a Júnia, eu estendo o convite para os municípios participantes do PGRM, no sentido de, quiserem implementar o ODP no seu município, a gente pode conversar e depende realmente só do município querer. E aqui a gente entra, então, na expansão, né, do ODP, que está previsto para esse ano, já foi dado o start, que é o ODP, ponto, o nome do município. O ODP é uma marca, é uma rede, a gente entende que, como tem o Conselho Fazendário, que reúne todas as fazendas, secretarias de fazenda do Estado, o ODP pode ser uma rede para a gente discutir a despesa, o gasto público. A gente, muitas vezes, tem que resolver problemas sozinho, dentro do controle interno do município, o próprio gestor, e a ideia é que a gente possa ter uma rede nacional discutindo melhorias de gestão, melhorar o seu controle, melhorar a aplicação do recurso público, com que a gente possa ter a satisfação do munícipe, como foi dito aqui, com os recursos que o município tem, e não achar que os recursos são sempre insuficientes para fazer uma boa gestão. Para a gente adiantar, a implantação do ODP municipal, o objetivo geral é replicar o ODP nos municípios da federação. Cada estado está com que faz parte da rede está com essa incumbência. O objetivo é disponibilizar em rede de informações, indicadores gerenciais, desempenho, identificação de situações atípicas, fora da curva, ocorrência na execução dos gastos públicos para gestores, ocorridas na execução de gastos públicos para gestores, contribuir para a maior gestão dos recursos governamentais. Fazer mais com menos recursos. Criar unidades físicas do ODP no âmbito dos municípios em suas unidades de controle interno. O ODP ele é característica do controle interno. A gente faz ações que são de competência do controle interno. Expansão da rede ODP municipal, era pelo menos implementar 3 municípios, 3 unidades nos municípios catarinenses. Canal físico, modelo de franquia, tem a marca, tem a capacitação, tem todo o cronograma já estipulado, a gente só replica para o município, a gente ajuda, capacita e o município executa com apoio, no primeiro momento, do ODP estadual e, posteriormente, dentro da própria rede de ODPs. Integração de informação, realização de estudos em conjuntos é o foco da rede ODP. Etapas de implementação. Convite aos municípios já foram feitos. A gente vai fazer agora um convite formal. Estamos definindo uma data até o final da semana para fazer esse seminário, que vai ser um seminário mais específico e aprofundado para mostrar o que é o ODP, os ganhos que o município pode ter com o ODP e as etapas da implementação do ODP que deve ocorrer ainda este ano. Seminário de apresentação, que a gente vai definir a data. Acordo de cooperação técnica é um compromisso formal. O município tem que aderir ao modelo de franquia, ou seja, não se discute as condições. O acordo de cooperação técnica é padrão. Certificação do atendimento dos requisitos. O município vai ter que atender alguns requisitos mínimos para poder implementar o ODP, e são bem mínimos mesmo. O requisito maior, eu acho que é o interesse do município em querer implementar uma unidade de informações estratégicas. A capacitação e o estudo de compras municipal. É o estudo que a gente tem usado como padrão. O ODP funciona através de estudo, de temas. A gente escolhe um tema, recolhe o máximo de base possível sobre aquele tema e faz cruzamento e tira informações de cunho gerencial e estratégicos. Aprimoramento do planejamento, alguns possíveis ganhos do ODP para a gestão pública, de uma forma geral. Aprimoramento do planejamento, monitoramento da despesa, ou seja, você pensar antes no que fazer, como monitorar a despesa pública, você planejar as ações de controle, resultados práticos através de trilhas de gestão, cruzamento da base de dados, trilhas de gestão e auditoria, ou seja, a gente precisa ter sistema, a gente precisa ter informações em banco de dados, essas informações precisam ser confiáveis, precisam ser íntegras. O ODP começou em 2012, a gente está conseguimos somente agora em 2017 automatizar um estudo de compras.
E levamos boa parte desse tempo melhorando as nossas bases, o acesso, entendendo, melhorando os cruzamentos de dados para poder ter elas automatizadas hoje diariamente. É um processo. Não dá para pensar numa gestão só muitas vezes. Compartilhamento de informações e estudos pela rede ODP. Então, já no primeiro momento, o município vai estar cruzando bases de dados do seu próprio município, com informações, talvez de bases de dados externas, e com certeza de obrigações de cruzando bases de dados do próprio Estado, junta comercial ou do seu próprio processo licitatório. Inserir ou ampliação de cultura na análise de dados. A gente não pode fechar a realidade hoje para o município, apesar das dificuldades financeiras, de que existe uma alta gama de soluções hoje de tecnologia para analisar dados, para poder gerar informações para tomada de decisão. Existem sistemas, técnicas que estão disponíveis e muitas vezes na iniciativa privada, e a gente percebe que isso demora para chegar no ambiente público. E a gente precisa trazer isso rapidamente, a gente precisa aprender a usar informações e as próprias informações que estão dentro do próprio município, nas suas bases de dados, e que não são geradas, não são trazidas à tona para os gestores, de forma, ficam lá escondidas de forma a não propiciar uma boa aplicação para essas informações. E utilização, maior número de bases de dados. A gente tinha dados que estavam, banco de dados que estavam ali, uma hora vamos acessar, daqui 1 ano, 2 anos, não estava no nosso planejamento, mas pela demanda do próprio ADP, a gente antecipou esse acesso às bases de dados para poder conseguir uma informação de cunho gerencial ou de auditoria em cima de um trabalho do próprio ADP. E fortalecimento do sistema de controle interno. Esse ano ainda a gente está contratando um portal, já estamos no processo de aquisição, para poder divulgar a mesma informação que a auditoria tem hoje para o controle interno do órgão, para os gestores dos órgãos, para eles verem em tempo real, inclusive as inconsistências do que a gente já colocar no sistema, o de compras deve ser o primeiro, para que ele possa, ao mesmo tempo, enxergar o que a auditoria está enxergando e poder corrigir, poder melhorar a sua gestão, sem precisar ter uma intervenção da auditoria para isso. A ideia é realmente compartilhar a informação, fortalecer o controle interno do órgão e fortalecer a própria gestão do gestor, que é responsável pela execução das ações do próprio órgão. Ele é responsável pelo controle interno do próprio órgão. Estamos trabalhando também com gestão, começando ainda com gestão de risco dentro das secretarias. É um processo, é uma coisa que não faz parte da cultura do brasileiro, planejamento, poder se antecipar as ações, poder a gente trabalhar concomitante ou antecipadamente aos problemas que a gente está enfrentando todo dia. E a ideia é a gente começar devagarinho e estar aqui transmitindo para vocês também essa ideia de usar tecnologia, de usar informação para melhorar a gestão, mas de forma que possa atender rapidamente. Não podemos, no ritmo que as coisas acontecem hoje, levar 10, 15, 20 anos para poder implementar soluções em hospitais e escolas e na própria administração municipal de uma forma geral. O ODP Santa Catarina já é uma marca do ODP estadual. Algumas ações do ODP Santa Catarina, ações já realizadas, algumas em andamento. 2012, implementação através do plano piloto. Desse mesmo projeto, que é a proposta de levar para os municípios, a gente fez um estudo de compras. Na época, a gente conseguiu identificar e propôs para o governo, no trabalho final, a proposta de economia presumida de mais de 150 milhões de reais, sendo que a maioria delas, e a gente tem divulgado isso para os demais estados, a maioria delas não é das trilhas de regularidade, de auditoria, e sim das trilhas gerenciais. É usar a modalidade, talvez não a mais correta ou apropriada para aquele tipo de aquisição. É você não cuidar de certos prazos durante a aquisição dos produtos ou a execução do próprio contrato. Eu vou mostrar alguns exemplos para frente. E a proposta, claro, são números em cima dos dados que a gente fez, mas põe presumida porque depende do gestor, e mesmo que se implementasse todas as propostas, talvez o resultado não fosse esse, porque é em cima de um histórico, né, e não em cima do que poderia realmente, do que possa acontecer. O estudo de servidores públicos em Santa Catarina, em conjunto com a CEJU, cruzamos dados de servidores estaduais
com os servidores federais lotados em Santa Catarina. Identificamos também várias inconsistências. Tivemos, nesse período de 2015 para cá, mais de 70 servidores que foram exonerados, ou pediram exoneração, cargos incompatíveis, carga horária excessiva. Alguns já estavam em processo de exoneração, mas o processo não andava, e depois que foi feito o trabalho, o processo tinha servidores lotados aqui em outros estados. A gente identificou uma série de irregularidades envolvendo os servidores. A gente entendia que, além da folha suprir 50% praticamente da despesa do Estado, eu entendia que era importante a gente olhar primeiro para dentro do Estado, para depois cobrar do fornecedor, ou usar outros temas de transferência, como a gente já está no processo de execução. Era bom também saber como é que estava a nossa casa, como é que estava a relação dos servidores, e essa é só uma parte, porque a gente precisaria de outros bancos de dados, e talvez até com o município, o Tribunal de Contas ter feito um trabalho nesse sentido, de cruzar servidores do Estado com o município, para ver realmente identificar aqueles cargos que são incompatíveis ou irregulares, por serem públicos ambos os cargos, e muitas vezes de cargas horárias que na prática não são possíveis de serem exercidas. Então, alguma coisa de errado está acontecendo. Os seminários de expansão para o ADP, o ADP Santa Catarina foi exemplo e foi o ADP convidado para levar o seminário para todas as 5 regiões do Brasil, para convidar os demais estados a participar do ADP. A automatização dos estudos de compra, monitoramento diário, que nós estamos finalizando agora no mês de maio, final de maio deve estar pronto, tanto o estudo automatizado todo no ClickView. Então, todos os dias vai vir uma nova carga e você vai ver um dado novo. Se entrar um contrato novo, vai aparecer já na trilha, com informações gerenciais e de auditoria também. E, se tudo der certo, no segundo semestre, a gente estaria disponibilizando essa mesma trilha para os gestores. Cada órgão viria, a princípio, no seu próprio órgão, a saúde estaria vendo o resultado das trilhas, e com possibilidade de já disparar e-mails automáticos com o resultado das trilhas para os gestores também, no tempo que a gente definia, e gerar um relatório automatizado também. Provavelmente vai ser estudo de compra de 6 meses. A gente dá um tempo de ter um histórico melhor, e o gestor também poder trabalhar em cima das informações que ele enxergar. Banco de preço de referência, nós estamos trabalhando junto com a Diretoria de Administração Tributária, através da nota fiscal eletrônica. Queremos criar um preço de referência para o Estado e aquisições. Pegamos como modelo medicamentos, pela dificuldade, como banco de nota fiscal eletrônica, ela é informada pelo próprio usuário, então tem muitas informações que não são fáceis de você consolidar. E o medicamentos, ele é feito por código de barra dentro do sistema, então fica fácil a gente fazer. A ideia é a gente disponibilizar para a Secretaria da Saúde e para a própria auditoria um preço de referência das aquisições, do que ocorre no mercado, que possa servir de parâmetro para o Estado adquirir os seus produtos. E a ideia é evoluir isso, talvez, para uma legislação futuramente, e a gente tenha, talvez, até esse preço como preço de referência para ir no edital. Hoje, a maior dificuldade de quem faz compra, se alguém está aqui sabe disso, é você conseguir 3 orçamentos, 4 orçamentos, 5 orçamentos para você botar num processo licitatório de quem muitas vezes não vai participar daquele processo, ou que vai participar e não quer botar o valor, ou vai botar um valor mais alto, porque ele vai participar daquele processo. Ele não quer entregar o valor, ou achar que vai entregar o valor para os demais participantes. Eu acho que vai ser um avanço também na cultura, e é o que diz na 8666, né, que o Estado deve praticar o preço de mercado. A ideia é usar a nota fiscal eletrônica nesse primeiro momento. Portal ADP Santa Catarina, como eu falei, para disponibilizar para os gestores o controle interno dos órgãos, as mesmas informações da auditoria, e a expansão aos municípios, o ADP municipal, que é um processo que a gente iniciou agora. A gente entende que o ADP, a ideia da gente participar do Qualifica, do programa Qualifica, é divulgar o nosso trabalho, oferecer aos municípios, mas também é disseminar e mostrar um pouco o que está sendo feito no Estado como boa prática de gestão pública, de monitoramento da despesa pública, independente do município ter ou não o ADP. Serve aí um exemplo, existe N maneiras de fazer o que está sendo feito pelo Estado, através do ADP, e serve como uma referência, né, de a gente usar, de aprender a fazer análise de dados, usar as informações que o município dispõe. O pessoal que está fazendo o curso do PGRM
de poder, muitas vezes, tentar enxergar diferente daquelas informações que estão ali, tirar um proveito daquelas informações, trazer visões que normalmente não são vistas no município e que estão lá. Essa foi a recomendação que a gente fez na época. Era um período de 2 anos e pouco, então o valor total deu de alguns milhões. A gente dividiu por 2 anos e 10 meses, deu 165 milhões as recomendações. Para vocês terem um exemplo, e não achar que aquele número era fantasioso, foi o resultado, foi apresentado para o governo, no dia até da apresentação, onde tinha o Banco Mundial também. O governador não pôde assistir, porque estava em reuniões por causa da época, acho que foi em fevereiro de 2013, estavam incendiando os ônibus, deu aquele caos no começo do ano em relação aos atentados a ônibus em Santa Catarina. Essa já é uma tela do ClickView, do que compras automatizado, está em fase de finalização, talvez eu não fique com esse formato, mas a gente já tem informações aqui de todo o estado, né? A gente está pegando o escopo 2015 2016, mas a gente tem trabalhos aí de 2008, 2009 para cá, até 2017, o dia de ontem. Então, a gente já tem um ranking das modalidades de estações de todo o estado. Ali você tem o tipo de modalidade de estação utilizado por órgão, o elemento de despesa que é mais utilizado. E aqui a gente entende que são aquelas situações de aquisição críticas, que merecem um acompanhamento do controle interno de perto. Que são a dispensa de estação, inexigibilidade, dispensa por valor, não aplicável e pregão presencial. Pregão presencial é uma modalidade antiga, mas que já foi substituída pelo pregão eletrônico com eficácia, com já demonstração por várias entidades, e que ela traz um ganho maior simplesmente por ter mais participantes concorrendo. Um pregão eletrônico mal feito vai trazer o mesmo efeito de um pregão presencial numa sala com 3 participantes. Isso a ideia é fazer um monitoramento mensal por parte da auditoria e do controle interno. Isso a gente consegue já filtrar por órgão, por dia, por mês, por modalidade. Essas são as trilhas, para vocês terem uma ideia, as trilhas que a gente já fez, gerencial, de auditoria, e 2 de cenário que a gente está inovando, que é no sentido de trazer aquilo que está em sistema, mas mostrar para o governo aquilo que está fora do sistema. Prazo para aditivos é uma informação que está lá, a data do aditivo, o valor do aditivo, e a gente não tem ideia imediata, a não sei quem está participando daquele contrato, daquele aditivo, em que momento aquele aditivo está ocorrendo. A gente traz de forma automatizada e consolidada de todos os contratos do Estado, quais os contratos que são aditivados, por exemplo, em 30 dias, em 40 dias, em 60 dias, qual o valor desse contrato. E a ideia é a gente fazer um ranking e poder monitorar e averiguar aquele aditivo, se ele é tempestivo, se ele é necessário e se ele é adequado para ocorrer naquele momento. A gente tem casos de aditivos de valores altos, de contratos acima de 180 dias, 200 dias, em 30 dias está sendo aditivado o valor. Requer, pode até ter uma boa justificativa, mas requer uma visão, um olhar de um terceiro, né, do controle interno em cima dessa informação. Por último aqui, a análise de participantes, eu tive que tirar o número até porque não está publicado. E aqui, apesar de serem dados públicos, eles estão compostos já de um formato diferente. Aqui a gente faz 3 análises dos participantes, na forma como ele participa do processo licitatório, aqueles que mais que ganham sem ter a melhor proposta, aqueles que desistem sempre, ou seja, aqueles que entram só para participar, e aqueles que não ganham, apesar de terem a melhor proposta. Então, com esse cenário, a ideia é a gente analisar. Estamos também, é um processo de evolução, mas a gente já consegue identificar cartéis, empresas que participam só para formar o número de 3 em processo licitatório. Então, algumas informações já ficam mais claras, são indícios, mas favorece ao controle interno poder fazer uma atuação mais específica naquele processo enorme, naquela quantidade enorme de processos que você tem lá para analisar. Então, é uma forma de a gente separar com alguns critérios uma parte do todo, para poder olhar com um pouco mais de propriedade. E é isso. Ficou no final, ficaram poucos. Parabéns aí para vocês, né, que foram heróis e aguentar até o final. E agradeço a oportunidade, a gente está à disposição. E renovo de novo o convite aos municípios que fazem parte do programa, que o ADP estadual está à disposição. E a gente deve divulgar a nota e vou pedir para a Júnia passar para os municípios,
a data desse seminário. Quem puder participar vai conhecer melhor. E a decisão pode ficar para um segundo momento. A ideia do seminário realmente é apresentar com mais propriedade o que é o observatório, com mais detalhe, e apresentar o cronograma de implementação do observatório no município. Fico à disposição aí para algumas dúvidas e obrigado de novo pela atenção de vocês. Então, encerramos então o nosso evento e faça um convite para o Coffee Break, que temos ali um café, né? E também alguns livros do Qualifique. Então, fiquem à vontade. Muito obrigado pela presença de todos. Além dos livros, só lembrar, as fichas de inscrição e as folhas de avaliação estão nas pastas, entregar ali na frente. Obrigado, então, boa noite a todos. TVAL, aproximando o parlamento dos catarinenses.